Amados irmãos e irmãs, em divina essência, sementes do eterno a germinar nos campos do infinito, que possamos nos manter ancorados na luz do nosso ser de luz, na sintonia da divina presença Eu Sou, sob a mentoria dos mestres do amor-sabedoria, alinhados ao nosso Dharma, na observância dos princípios de vida simples, coração puro e pensamentos elevados, em contínua expansão consciencial crística, semeando e colhendo flores de paz e luz nos caminhos para Deus. Um dia estava um menino vendo uma história em quadrinho dessas de super-heróis, e a mãe dele, que era ligada a uma corrente religiosa dessas mais ortodoxas, mais críticas em relação a conteúdos que se pode observar e compartilhar, chega para o seu filho, este menino, e diz para ele para parar de ler essas histórias em quadrinhos de super-heróis, porque isso é coisa do demônio. Nós temos em algumas correntes de pensamento religioso esse endemoniamento do divino. É como se a evidência maior estivesse nesse ser que denominam de demônio ou de diabo do que no próprio Deus. Então a ênfase maior fica no negativo e não no positivo. E como nós temos a nossa realidade a partir de onde nós colocamos o nosso foco e o nosso coração, então obviamente que nós estaremos atraindo, plasmando e criando campos de sintonia, não que nos conecte ao mais elevado, e sim aquilo que se mantém numa esfera linear, densa, uma consciência de subsolo. Então essa mãe chega para o menino e diz para ele não ler aquelas revistas, pois que elas são coisas do demônio. Isso ela ouvia do seu pastor dentro da sua igreja, e ela replicava aquilo que passivamente ouvia. E passava a acreditar ou criava uma crença em torno daquilo que era assimilado sem reflexão. E o menino então vira para sua mãe e diz: mãe, mas vocês não dizem que Deus é onipresente? Ela responde: sim, Deus é onipresente. Deus não está em todos os lugares? Sim, Deus está em todos os lugares. Não existe nenhum lugar, mãe, onde Deus não possa estar? Não, não existe sequer um lugar em todo o universo onde Deus não possa estar, porque Ele é onipresente, senão Ele não seria onipresente. Então, mãe, se Deus está em todo lugar, Ele também não está no coração do demônio? Com essa simples pergunta, o menino desestruturou, demoliu todo o arcabouço de crenças daquela mulher, e ela não soube responder. Ela se viu num colapso cognitivo. E que bom que ela vivenciou um colapso cognitivo. Todos nós, por vezes, precisamos vivenciar para nos libertar das crenças limitantes. E temos muitas crenças limitantes. Então, se Deus é onipresente, obviamente Ele está no coração disso que as pessoas chamam de diabo. A própria essência do diabo tem de ser divina, porque nada, absolutamente nada, deixou de vir da causa primeira, da suprema inteligência que envolve o universo, que nós designamos de Deus.
Então a essência do diabo, se diabo existisse, ela teria que ser divina, né? Porque teria forçosamente que advir da essência divina. E se Deus, além de onipresente, ele é onipotente, aliás, isso é um dos atributos que assegura a ele a condição de Deus, né? Se não for onipotente, não pode ser Deus, né? Então, se ele é onipotente, poderia aquele mesmo menino argumentar com sua mãe. Se ele é onipotente, por que ele permite que exista um ser, né, que trabalhe contra a obra dele, né, que seja um rei, um regente, um príncipe do mal, um príncipe das trevas? Se Deus é onipotente, se ele quiser, ele extermina com o mal, ele elimina o diabo e suas falanges. Então por que ele não o faz? E se existe alguém que rivaliza com o poder de Deus, que para alguns esse ser demoníaco tem mais poder que próprio Deus, eles mais temem o diabo do que confiam em Deus, então Deus não tem essa onipotência, porque ele existe um rival, existe alguém que se coloca em paralelo ao seu poder, competindo com ele e manifestando uma potencialidade destrutiva, maligna, contra crística, né, de extremo poder. Então algo estaria errado, né? E naquela inocência daquele menino ele percebe isso. Então Deus é algo que nós estamos muito longe de conseguir compreender ou minimamente sentir, principalmente nesses aspectos, né, que o caracterizam, que fazem dele ser o ser que é. Considerando inclusive que nós tendemos a ver esse ser superior, né, de forma antropomorfizada, né, até transferindo a ele atributos e características que são meramente humanas, né, como capacidade de se aborrecer, capacidade de castigar, capacidade de sentir raivoso, tirânico. Como nós, quando dizemos que algum ato nosso, algum ato que possamos ter praticado, ofende a Deus, como esse ser pode se sentir ofendido? Deus não é passível de sentir-se ofendido. Isso é um sentimento humano. Inclusive porque se ele criou o ser humano, quer dizer, os espíritos ou as essências, centelhas divinas, e as submeteu a um processo de evolução, sabia ele de antemão que essa centelha divina deveria passar por experiências, por jornadas, por ciclos evolutivos. E dentro dessa jornada, ela seria passível de erro para aprender com os próprios erros. Ela seria passível de queda para poder ter força ao erguer-se. Então isso faz parte de um projeto divino. Então nada há de errado no comportamento humano que vá ofender a Deus. O que nós fazemos de equivocado ofende a essência divina em nós, agride a essência divina em nós, causa lesões nessa estrutura de ser que nós somos. Então Deus de fato está em todas as coisas. Então ele não é um ser
no sentido que nós concebemos, né, de uma pessoa que está em algum lugar, em algum céu fictício, controlando e vendo tudo. Nós temos que ter uma visão mais aprofundada disto que nós chamamos de Deus, né? Que nós oramos a esse ser para que possamos receber dele os benefícios, né, que almejamos. Em verdade, a essência divina está em tudo, né? Em cada célula do nosso corpo, em cada átomo, né, em cada partícula subatômica, até mesmo desde a partícula subatômica até os anjos, querubins, arcanjos e todas as hierarquias de seres celestes. Há uma outra história muito interessante que é contada nos Puranas, né, que um dia numa vila no interior da Índia, onde havia um templo dedicado a Shiva, e geralmente os templos dedicados a Shiva, eles têm um Shiva Lingam, né, e ali é feito certos rituais, né, no Lingam, né, em oferenda a Shiva. E um dia um sadhu peregrino, né, penetrou no templo e ele estava muito cansado. E ele se deitou no chão e colocou seus pés sobre o lingam, né, que representa Shiva, sobre o lingam para repousar e dormir. E quando ele estava ali, descansando com os pés apoiados sobre o lingam, eis que entra o sacerdote que era responsável pelo templo, né? Na Índia, assim como no Ocidente, existem algumas pessoas que são os brahmanes, que eles são responsáveis pelos ofícios, os rituais de adoração dentro dos templos, né? Geralmente eles são remunerados para isso, ou seja, a coisa não muda muito. E esse sacerdote que era responsável pelo templo, ao entrar e ver aquele sadhu, né, deitado com os pés sobre o lingam, ele fica irado, tomado de ira, né, acorda o homem, o sadhu, e aos gritos diz para ele: seu tolo, seu estúpido, como você ousa colocar os pés sobre Shiva, sobre Deus? Porque para eles o Linga representa o próprio Shiva, próprio Deus. Né? Como você ousa colocar os pés em cima de Deus? Aí o sadhu, com toda a calma do mundo, né, diz para ele: meu bondoso amigo, então me mostre um lugar onde Deus não esteja para que eu possa pôr meus pés. E o sacerdote ficou desarmado, porque não existe lugar onde Deus não esteja. Qualquer lugar onde nós repousamos os nossos pés, nós estamos repousando sobre Deus. Quando nós caminhamos na superfície do planeta e tocamos a terra, nós estamos tocando Deus. Tudo é Deus, porque tudo é sustentado pela energia divina. Não há separatividade. Enquanto nós percebermos essa onipresença de Deus, é que Deus está em tudo. Nas mínimas experiências do dia nós podemos perceber a presença de Deus. Uma experiência pessoal, hoje, né, aqui onde estamos, está fazendo um belo dia, um belo domingo, de um céu azul esplendoroso. E no fundo da minha casa eu estive agora há pouco, porque fui atraído pelo canto do bem-te-vi. Existem alguns bem-te-vis que ficam aqui, né, e eles cantam muito belo, uns chamando os outros, né? Então um canta num ponto e o outro responde em outro.
E eu fui lá fora. E quando eu olhei para a árvore, né, que existe aqui no fundo, que é um pé de cajamanga, e procurando o bem-te-vi, e quando eu olhei aquele verde, o cajamanga tem uma folha, principalmente quando ela se renova, as folhas novas, muito verde, né? Então, a visão das folhas balançando ao vento, contra aquele céu azul esplendoroso, com aquela luminosidade perfeita, né? E aquela suavidade do vento fazendo essas folhas ondulares, e o tom de verde de um absoluto verde divino, isso imediatamente me fez sentir presença divina. Então, como cada coisa que nós vivenciamos no nosso dia a dia pode nos ser um canal de comunicação com o divino, pode nos remeter a um estado consciencial elevado. O trágico é que nós vivemos o dia a dia muito dispersivos, né, muito presos ao nosso barulho mental, né, a esse macaco louco que fica pulando de galho em galho, né, e presos a esses barulhos mentais, às preocupações, né, a esse mundo fictício que só existe dentro da nossa mente, né, que julga, que deduz, né, que cria realidades que só existem dentro da nossa mente, né? Nós acabamos não percebendo a grandiosidade daquilo que está ao nosso derredor. Por vezes fico a imaginar um viajante das estrelas que chega a primeira vez no nosso orbe terrestre, né, que aqui desce, né, numa campina verde, com as árvores em volta, o regato que desce da montanha, as águas puras, o borbulhar, né, destas águas, né, aquela música das cascatas, né, os ventos suaves ondulando a campina. Imagina o êxtase que essa pessoa ficaria ao ver essa beleza, né, indescritível. E nós tudo isso temos todos os dias e não temos olhos de ver. É por isso que Jesus sempre enfatizava a questão dos olhos de ver. Porque ele sempre dizia, em verdade vos digo, quem tiver olhos de ver, que veja. Ou seja, os olhos de ver não são os olhos dos sentidos físicos, os olhos de percepção sensória. Esses olhos são olhos conscienciais. São olhos, poderíamos dizer, do espírito. Olhos do ser que está incontaminado pela poluição material que nos cerca, né, por toda a materialidade que cristaliza a nossa percepção e nos permite ver de uma forma muito limitada, muito mecânica, muito densa. Quem tem olhos de ver, que veja. Nós não temos olhos de ver. Isso faz de nós um ser que tem limitações de visões muito sérias. Nós somos cegos, né? Jesus também falava muito sobre a questão da cegueira, né? ênfase na cegueira, né? De não conseguir perceber quem de fato somos e qual é a realidade na qual nós estamos inseridos. Nós somos muito semelhantes a uma pessoa que foi a um baile de máscaras e, estando no baile de máscaras, abusou do vinho, abusou das bebidas alcoólicas e se embriagou. E embriagado,
perdendo a lucidez, ele passou a julgar que era a fantasia que ele usou para ir no baile. Se ele tinha usado uma fantasia de pirata, ele passa a acreditar que é um pirata. Se ele usava uma fantasia, né, de um super-herói, uma fantasia de um cowboy, seja de qualquer for, ele passa a acreditar que é aquilo. E aí ele toma a fantasia por realidade. É exatamente isso que nós fazemos quando temos todo o nosso vínculo de percepção ligados ao ego, à estrutura da personalidade. Nós passamos a acreditar numa ficção, numa fantasia. E nessa embriaguez durante o baile pode ser figurativamente uma jornada encarnatória aqui no planeta ou em outros planetas qualquer, né? E nós passamos a julgar o baile, né, de máscaras como a única realidade. Nós não percebemos que o baile vai acabar. Sim, que o baile vai acabar. Que a embriaguez vai acabar. Que nós teremos que voltar para as nossas casas, dormir, para acordar no dia seguinte vivendo uma outra realidade. E é exatamente esse o nosso processo aqui. Nós vamos dormir, esse baile vai acabar, ou seja, a vida física vai acabar. Nós vamos dormir e acordar para uma outra realidade. Só que enquanto nós estamos no baile, né, nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. E por conseguinte morremos como se nunca tivéssemos vivido. A maioria de nós entra no mundo vazios, atravessa toda a jornada vivencial para deixar esse mundo igualmente vazios. Isso é trágico. Isso realmente é toda a tragicidade que envolve a condição encarnatória. Poucos que estão aqui estão despertos, estão lúcidos, né? Existe um ser, né, extraplanetário que afirmou, e nós acreditamos nessa estatística, que não mais que 12% da humanidade planetária está minimamente desperta. 12%, não passa disso o índice de pessoas despertas no planeta. Inclusive, né, todo o trabalho da espiritualidade, das hierarquias da luz, dos mestres do amor-sabedoria, é para aumentar essa massa crítica de pessoas despertas, porque quando chegar uma certa massa crítica, essas consciências despertas forçarão naturalmente uma transformação na psicosfera terrestre. Porque o que muda o planeta, o que estrutura um planeta, é o estado consciencial daqueles que estão habitando nesse orbe. E esse despertar consciencial, nesse momento, ele tem sido facilitado por todas as falanges de luz que têm trabalhado no plano sutil do planeta e mesmo nos planos vibratórios do próprio homem, do próprio ser, inclusive fazendo trabalhos de mudanças do DNA para que possa haver essa transformação, para acelerar esse processo. Porque o planeta está em profunda transformação. E esperamos todos, que já se avizinha o dia
em que nós possamos sair, né, desse ostracismo que nos encontramos, né, dessa humanidade terrestre que ainda está isolada do resto das humanidades, né, dos demais mundos habitados, né, e nós possamos nos reintegrar às comunidades cósmicas celestes. Isso ainda não foi possível porque nós somos ainda seres muito hostis. Nós somos ainda a parte adoecida do sistema solar. Espíritos muito adoecidos. Se nós, ao vermos um animal silvestre, nós temos o ímpeto de ou matar por puro prazer, ou então capturar para enjaular, para aprisionar, o que dirá se aqueles irmãos maiores das estrelas vierem nos visitar, ostensivamente de forma aberta? Em verdade, eles estão nos visitando, mas não ostensivamente, não de forma visível, palpável. Imagine se eles se manifestam aqui. Eles seriam caçados, aprisionados, levados para laboratório para serem estudados, enfim. Essa é a natureza de humanidade que ainda temos, mas já dando grandes passos para transformações, né, que resultarão, né, em uma nova aurora que se avizinha, né, que é esse projeto da nova Terra. A onipresença de Deus. Onipresença de Deus. Deus, de fato, a essência divina está em tudo. E como nós estamos fechados dentro de caixinhas muito bem lacradas, né, que não nos permite ver além de uma realidade muito, muito pequena, muito próxima, muito circunscrita, né, ao ponto focal em que nos encontramos. Nós sequer percebemos, né, a grandiosidade daquilo que está lá fora, daquilo que nós chamamos de céu, de infinito. Então, quando nós também falamos de religião, nós não podemos desconsiderar, né, que esse aspecto, seja ele qual for, de religião ou de religiosidade, deve vir com essa abertura de percepção, com essa expansão consciencial, né, que nos permita começar a ver a Deus, ou sentir Deus, ou sermos deuses em processo integrativo pleno, né, percebendo e sentindo a presença de Deus, sendo o Deus que de fato somos, e em tudo mais vendo a presença de Deus, né? Porque de fato tudo vem de Deus, tudo retorna para Deus, tudo é Deus, e quanto nós temos a visão perfectiva de Deus, a nossa vida é uma semeadura de luz, é um projeto divino, e estamos aliviados de todas as preocupações, dores e sofrimentos. Que esses mestres da luz maior possam nos auxiliar para que possamos, né, abrir os nossos campos conscienciais, né, alargar os nossos horizontes e nos integrarmos cada vez mais ao plano cósmico, regente divino e à própria essência de Deus. Ficamos na paz, que possamos ficar na luz. Shiva Shambhu.